Fala pessoal, tudo bom? Rafael Oliveira aqui e hoje eu vim falar com vocês sobre o Forms, a funcionalidade de realizar formulários dinâmicos dentro do Gira. Então, vem comigo que eu quero que vocês naveguem junto e a gente possa ver as principais diferenças. Quais seriam elas? No nosso portal, lembrando que no Gira Service Management podemos ter vários portais, tá? Onde por trás cada um é um space, cada um pode ter um time pilotando, pode ter ali pessoas diferentes atuando em cada um deles, certo? Aqui no exemplo que eu vou te dar, eu estou usando a parte de incidentes e onde a gente pode ver que esse exemplo do reportar um bug, a gente tem aqui campos fixos, né? Um formulário fixo onde eu tenho título, onde eu tenho prioridade, onde eu tenho descrição e eu não tenho regras. Eu posso digitar ali simplesmente um ponto ou simplesmente colocar qualquer outro valor e enviar. Podemos colocar descrições aqui bem discretas até. O usuário pode identificar, mas não fica tão evidente quanto que a gente vai ver ali no formulário dinâmico. Legal? Então, se eu enviar, esse item é criado dessa forma, sem que eu possa exigir uma quantidade mínima de caracteres por campo ou uma quantidade máxima. Eu fico um pouco limitado nas regras. Já quando a gente vem aqui para um formulário dinâmico, a gente tem aqui a parte do título, tá? Onde, se eu digitar poucos caracteres, ele já me fala, além dele sugerir aqui que ele já puxa, estou conectado com o Confluence, ele puxa documentações de sugestão, ele fala aqui, ó, você deve preencher mais 9 caracteres. Então, de fato, eu não posso preencher menos do que um limite, menos do que um mínimo que a gente exigiu ali. Então, a gente tem aqui também banners, onde preencha todos os campos detalhadamente. Eu tenho um comentário aqui no meio do meu formulário, que a gente pode colocar. Idem para a minha descrição. Se eu colocar um ponto na minha descrição, ele vai falar, olha, o número mínimo de caracteres é o indicado, quanto a gente colocar na configuração. Certo? Aqui também, na parte do impacto, eu deixei com um formulário dinâmico, onde temos seções. Então, a gente tem aqui o usuário específico, ele abre um campo de detalhes do log do usuário. Se a gente for em usuários Android, eu escondo os demais campos. E se eu vier em iPhone, eu tenho aqui um novo banner. Atenção, anexar evidências é de grande importância e um novo campo. Então, com isso, a gente consegue fazer seções específicas para apresentar campos específicos de acordo com a seleção do campo anterior. Além dos banners, como eu coloquei aqui de várias cores, um amarelo, um vermelho, um azul, a gente também pode separar campos de anexo. Então eu deixei um campo de anexo para um print, para apenas uma foto, digamos assim, e um campo de anexo para vídeos. Aqui, pessoal, um ponto. Internamente vai ficar tudo no mesmo campo de anexo, tá? Mas visualmente para o nosso cliente, a gente tem caixinhas de anexo separado. E como que a gente faz isso? Lá em projetos, então a gente entrando no Gira, vindo aqui no nosso projeto do Gira Service Management, lembrando que esse Forms, esse formulário dinâmico, ele vai ser criado por projeto. E dentro de cada projeto a gente vai associar ele a um request type. Então no projeto, gerenciamento do espaço, no caso o space, não mais projeto, a funcionalidade Forms. E em Forms a gente pode vir aqui e criar um novo formulário. Já está disponibilizado pela Atlassian diversos templates, mas particularmente eu recomendo você treinar usando os templates, treinar explorando para ver se não tem um que você possa disseminar dentre os times. Depois que você pegou todas as técnicas que a gente vai ver a seguir, você pode passar a criar em branco. Por quê? Quando a gente cria em branco, a gente vai definir as seções e a gente vai definir ali os nossos campos. Então, com isso, eu vou colocar aqui formas de teste, é apenas um título que depois vocês vão ver onde vai aparecer esse carinha. E aqui a gente vai começar a montar. Então, na seleção de campos, a gente tem campo texto simples, texto longo, parágrafo. Então, eu só vou posicionar eles na tela só para vocês verem a diferença de tamanho, tá? Então, o campo de texto simples, que é o short, ele fica pequenininho em tela. O campo de long text, né, de texto longo, ele fica ali como se fosse o summary, fica o título, e
O parágrafo seria a nossa descrição. Então temos campo e-mail, campo URL, a gente tem aqui radio button, checkbox, drop-down, multi-select, data time, né, onde a gente tem o data e hora, apenas numérico, seleção de usuários, assets e anexos. Então, essas são os tipos de campos que a gente pode trazer para cá, sendo eles linkados aos campos do Gira ou não. Como assim? Aqui, quando a gente coloca, vou apagar todos, tá, para a gente adicionar junto, vou colocar um texto longo e vou colocar aqui, título. Título. Posso colocar uma descrição nele também, posso colocar uma resposta padrão, posso colocar ele como mandatório e também posso aqui definir uma quantidade mínima de caracteres, no caso, 10 caracteres. Se a gente deixar, pessoal, do jeito que está aqui, ele vai ser apenas um campo, apenas no formulário quando a gente for criar o item. Mas, se eu quiser puxar essa informação no JQL, a gente tem que linkar ele com o campo do Gira. Então, o usuário vai preencher esse campo título, mas por trás, quem está escondido, quem está linkado com ele ali, quem vai armazenar essa informação, é um campo existente dentro do Gira, no caso, o Summary. Então, podemos ter dois tipos de campos aqui. Campos que só vão existir no formulário e campos que vão estar relacionados com o formulário. No caso, o meu campo título é o meu campo Summary por trás. Assim como a gente vai colocar aqui um parágrafo, vou colocar descreva detalhadamente, vou linkar ele com o campo description, vou deixar ele como obrigatório e no mínimo 10 caracteres também. Vou colocar essa regrinha. E eu sugiro, pessoal, particularmente, vai salvando, tá? Vai salvando as alterações que você fizer, justamente para caso você feche a tela, tenha algum equívoco, mova alguma coisa errada, você salvou a última versão. Então, inserindo esses campos, a gente também pode inserir outros atributos, outros itens aqui na nossa tela. Então, a gente pode pôr um link, a gente pode pôr uma tabela, trabalhar com layouts, trabalhar com painel de informação, que é justamente aquele que eu coloquei de aviso para o nosso cliente. Então, eu tenho o azul, tenho o roxo, o verde, o amarelo, um vermelho. Então, a gente pode colocar uma atenção, limite de 5 anexos, por exemplo. Ou, atenção, se atente no preenchimento do Forms. Então, a gente passa a colocar aqui mais informação durante o nosso formulário. Então, durante o formulário, a gente vai colocando esses avisos. A gente pode colocar status, divisões aqui de seções. Então, se você tiver seções ali no seu formulário, você pode colocar isso para ficar mais visual. Além disso, a gente pode colocar aqui também, vou pegar um campo Dropbox, vou colocar aqui prioridade. A gente pode, pessoal, quando é um campo Select List, Radio Button, Checkbox ou Dropbox no caso de lista, se esse campo não está linkado com o campo do Gira, a gente pode colocar e criar opções que vão estar aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, essa informação, ela só vai estar dentro do Forms. Eu não vou conseguir pegar esse prioridade, que é uma prioridade, vou colocar aqui, ó, do Forms, por exemplo, eu não vou conseguir puxar no meu JQL. Então, mesmo ele estando obrigatório, mas se ele não estiver linkado com nenhum campo do Gira, essa vai ser única e exclusivamente uma informação do Forms. E conforme você for evoluindo, você pode vir aqui em Preview, tá? E a gente consegue testar ao vivo como está ficando o nosso Forms. Então, aqui você já consegue exercitar essas mudanças que você quer trazer. Voltando aqui para o nosso campo Dropdown, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas opções e vou linkar ele com o campo do Gira. Vou pegar o Priority Default. Você vai ver que ele já vai fazer um replace automático e vai linkar com esse campo. Então, assim que eu salvar, eu vou ver um Preview e no Preview ele vai trazer ali as prioridades já adequadas que tem do Gira. Legal? Então, com isso, você sempre linkando o campo, a gente vai conseguir buscar isso no JQL depois. Então, eu prefiro, porque não fica uma informação só no Forms. O Forms é para você ser bem mais veloz, trazer essa versatilidade,
Mas quando é informação importante, a gente tem que linkar. E lembrando, você já aplica esse forms hoje, você já usa ele, se você mudar o tipo de campo no meio do caminho, não vai refazer as informações que estão nos itens passados. Então é um ponto para a gente prestar atenção e já começar um forms da maneira correta. A segunda parte que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte dinâmica. Então eu vou colocar aqui adicionar seção. Então eu vou colocar aqui se prioridade 1 e vou criar uma lógica. Qual que é essa lógica aqui de navegação no meu formulário? Só vai mostrar o próximo campo se o campo prioridade for médio. Então, se ele for médio, ele vai mostrar o próximo campo. Qual que é o próximo campo? A gente vai definir aqui. Vou colocar aqui. Defina uma data fim. Vou mostrar o campo data fim. Depois do campo prioridade. E, mais para baixo, eu vou colocar aqui mais uma seção. Vou adicionar uma seção. Se prioridade alta. E eu vou trocar esse de prioridade 1 para média. Só para ficar mais adequado. Vou no meu prioridade alta, vou criar uma lógica. Vai mostrar o próximo campo se o campo prioridade for highest ou high. Tá? Então, se ela for muito alta ou alta, eu vou colocar e vou mostrar o próximo campo. Que vai ser aqui um campo insira seu e-mail. E, pessoal, mais um ponto importante, eu vou colocar um divisor aqui só para ficar mais visual lá no portal, a gente usar ele também. Vou colocar uma seção e vou chamar essa seção de sempre, para ela sempre aparecer. Tá? Então, eu quero que, independente da lógica que aconteça em cima, ela continue mostrando os outros campos abaixo. Então, o meu forms dinâmico vai ficar no meio. E com isso, eu vou adicionar aqui o campo anexo. Anexos. Legal, vamos aqui no nosso preview para ver como está ficando. Então, título, se eu digitar um caractere, ele não vai, então a gente está com mínimo de 10 caracteres. O descrição também está com limite de mínimo. Prioridade, se eu colocar low, nada acontece. E percebe, pessoal, que o campo anexo está sempre aqui. Então, a nossa seção de sempre deu certo. Lowest, nada. Médio, opa, campo data apareceu. High, insira o e-mail, apareceu. E o highest também aparece. Então, se eu colocar o low, ele some. Se eu colocar o high, ele aparece. Maravilha! Então, com esse formulário, a gente já exercitou criar campos, linkar esse campo com campos do Gira, criar campos que somente vão existir no formulário, por exemplo, o data, define uma data fim, e esse insira seu e-mail também são campos que eu não associei a campos do Gira. Eles vão existir somente no formulário, não vou buscar ele no JQL. Colocamos aqui os banners de aviso, então a gente exercitou isso também. Colocamos seções onde a gente consegue fazer a lógica do if else. Se um campo for determinado valor, ele mostra outros. Se não for, ele deixa de mostrar. E também criamos uma seção para que essa lógica esteja, caso ela esteja no meio do formulário. Porque se ela estiver por último, não vai precisar. Então, o mais comum é que ela esteja no meio do formulário mesmo. Por isso que eu já exercitei isso com vocês. E, se a gente for lá no nosso portal, é legal a gente ter em mente que como que a gente troca agora isso? Então, aqui no reportar o incidente do Super App, lá no Forms que a gente criou, a gente vai vir aqui em Settings. E em Settings, a gente vai colocar anexar a um Request Type. Qual que é esse Request Type? A gente vai escolher. Então, eu vou pegar lá o reportar o incidente do Super App e automaticamente, todos os itens que foram criados a partir de agora, vai estar com um novo formulário. Então, vamos ver se ele já subiu. Deixa eu ver se ele carregou aqui. Ainda não. Vou salvar. Lembre-se de salvar. E maravilha. Agora no portal a gente consegue acessar e ver que já está o nosso título com a regrinha de caracteres mínimos que a gente inseriu. O campo descrição com a regrinha de caracteres mínimos que a gente definiu. Prioridade com aquele if else que decidimos lá no formulário também.
Então, pessoal, veja que quando a gente coloca muito alto, o insira seu e-mail não está obrigatório. Então, isso foi uma regrinha que a gente deixou lá. Já, se eu coloco médio, define uma data fim, ele fica obrigatório. E o nosso campo anexo continua aparecendo. E um ponto importante a gente ver aqui, que sempre que a gente criar um chamado, esse formulário ele vai ficar anexo aqui para o nosso usuário. Ele vai ver que fica um pouquinho diferente de um convencional e internamente para nós, agentes solucionadores, ele também fica diferente. Por quê? O que for título vai para o título, o que for descrição vai para a descrição, prioridade, porque a gente linkou com os campos do Gira, então se isso estiver no seu issue layout, vai aparecer aqui. E também o Forms, ele fica no meio da tela, então a gente não consegue reposicionar ele. Por isso que eu particularmente gosto de linkar os campos do Gira, porque a gente consegue redefinir abas na página, a gente consegue redefinir posições do campo para que a gente possa ver esse formulário e já deixar as informações designadas no lugar correto. Então sim, é uma limitação, a gente não consegue pôr esse formulário em outro lugar da tela. Então vale a pena prestar atenção nisso, porque ele vai nascer diferente. E o que a gente pode bloquear também é a possibilidade de editar, porque o agente solucionador vai poder editar o Forms. Então é um ponto importante. E caso a gente altere a prioridade aqui no campo prioridade, isso é um ponto importante. A gente trocou aqui e no Forms permanece o valor antigo. Por quê? Ele foi enviado assim, e onde você está alterando é direto no campo do Gira. Então esse é um ponto importante da gente prestar atenção, mas essa informação também sempre vai ficar aqui no log, é como se o agente solucionador não pudesse, mexendo no campo do Gira, afetar um Forms que já foi enviado. Então esse é um ponto para a gente ficar atento aí também. Legal, pessoal? Então espero que tenha ajudado, espero que tenha compartilhado aí um pouco mais do conhecimento com vocês. Exercitem e se ficarem com qualquer dúvida, comentem aqui no canal, vou tentar ajudar vocês o mais rápido possível. Então, até a próxima aula!